Hoje em dia o que a gente mais vê quando o assunto é mudar de vida, quando a gente fala que quer melhorar a nossa vida em algum aspecto, é a pessoa falando sobre dinheiro. Todo mundo fala que vai te ensinar uma nova fórmula de ganhar dinheiro, um novo jeito para ganhar mais dinheiro. E, de certa forma, isso não está errado. Ganhar dinheiro muda sim a vida da gente, mas não se resume a ganhar dinheiro. A sua vida não se resume a dinheiro. A minha, pelo menos, não. E a sua não deveria. O que acontece? Mudar de vida, para que você mude de uma forma eficiente, de uma forma que vai te trazer bons resultados no futuro, precisa ser uma mudança um pouco mais completa do que o seu saldo bancário. Eu conheço bastante gente que tem muito dinheiro e tem umas vidas de merda porque focaram só no dinheiro. E a gente precisa entender que a gente não é só isso, a vida não é só isso. Aliás, a gente não é só isso, não. A gente não é nem um pouco isso. O dinheiro é só uma ferramenta para que a gente consiga, os recursos materiais e tenha o poder de adquirir as coisas para sobreviver nesse mundo físico, nesse mundo material. A gente está muito além disso. Você não é seu corpo, você não é seu cérebro e você também não é somente o seu espírito. Você não é a sua mente e nem somente o seu espírito. É muito complicado, isso é um assunto muito longo, mas não é o foco desse vídeo agora. Eu quero falar sobre você melhorar a si mesmo para conseguir alcançar uma realidade melhor, para que você viva uma vida mais plena, mais completa. Você vai se sentir melhor, mesmo tendo pouco dinheiro. O dinheiro em si é uma ferramenta que, se você não tem ela, você aprende a viver sem ela ou com pouco dela. Ah, é legal ter bastante? Sim, claro, é legal. Mas você consegue ter bons resultados, ter uma vida boa com menos dinheiro do que um prêmio da loteria, por exemplo. Você não precisa ser igual aquele cara que te promete milhões se você comprar o curso dele, porque ele tem milhões vendendo cursos para fazer as pessoas muitas vezes perder tempo. Tá? Pouca gente fala sobre as reais mudanças que a gente precisa para mudar de realidade, para mudar de vida, para ter uma prosperidade real na nossa vida, não só financeira. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Para você ser mais completo, você precisa entender essa relação entre o físico, o mental e o espiritual. Você não é seu corpo, não é sua mente e não é somente o seu espírito. Tá, então quem é você? Quem sou eu? Já parou para se perguntar sobre isso? Isso é uma coisa que, a hora que você entender, vai mudar todo o seu jogo. E um jeito muito fácil de eu conseguir que você perceba, porque não tem muito como eu te entregar de mão beijada. Isso é uma coisa que só vai ter peso e importância na sua vida a hora que você experimentar. Então vamos lá. Você é o observador. Complicado, né? A gente está aqui para viver essa experiência terrestre e você não é nada disso que eu já te falei agora, você é o observador. Você é aquele que observa o seu cérebro trabalhando, observa a sua rotina no mundo físico. E isso funciona e é muito claro quando você tenta meditar pelas primeiras vezes. Eu não sei se você já tentou, se você já teve alguma experiência assim, mas tentar meditar no começo é muito complicado. Por quê? Porque o cérebro da gente é uma máquina de processamento de informações. Ele processa muita coisa e praticamente o tempo inteiro. Quando você está dormindo, você pensa que ele descansa. Ele está ali, como se fosse num stand-by, mas o seu subconsciente está digerindo tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, as mágoas que você passou, as felicidades, as coisas boas que você viveu também. Ele fica ali processando tudo aquilo. Por isso que muitas vezes a gente tem sonhos malucos. Então, o cérebro é difícil de domar. Como que a gente percebe que a gente não é ele? Apesar da gente, às vezes, se identificar com o nosso corpo físico, se identificar como o que a gente pensa, a gente não é isso. Fica muito claro quando você está tentando meditar e você tenta esvaziar a sua mente. É muito difícil você conseguir controlar essa máquina. Ela é quase indomável, vamos dizer assim, quase. Você tem que conseguir pequenos intervalos entre um pensamento e outro. Agora são dicas de meditação para que você consiga entender quem você realmente é, como você é o observador. Pega aquele monte de pensamento, só fica quietinho e deixa eles virem.
Não tem problema, não se irrita, não fica frustrado, porque a frustração geralmente faz com que a gente desista nos primeiros minutos. Deixa vir. Tá pensando? Deixa. Tá pensando? Deixa. Mas mantenha-se consciente de que você está procurando uma pausa. Entre um pensamento e outro, existe uma pequena pausa. Vai ser a hora que você tenta ficar ali, você se agarra naquele momento e aproveita ele o tempo que você puder. Vão ser alguns segundos no começo. Já vai vir outro pensamento, já vai confundir toda a sua cabeça de novo, mas você não pode se irritar, só deixa vir. Só deixa o pensamento passar e observa. Só deixa passar. Quando ele concluir, vai ter outra pausa, você gruda nela de novo. Tenta ficar de novo o tempo que você conseguir. E você vai ter que fazer isso por muito e muito tempo. Até você conseguir realmente ficar no vazio. Mas você vai perceber também, fazendo isso, que os seus pensamentos eles vêm e vão, independente de você. O seu cérebro está trabalhando, mas não é você. Você não está consciente tendo aqueles pensamentos. Eles estão vindo. E você está de longe, observando e esperando aquele momento para ficar entre um pensamento e outro e ter um momento de paz. Quando você consegue perceber que ele está trabalhando e você está observando ele trabalhar, fica claro que não é você o seu cérebro. Agora, se você não é o seu corpo físico, se você não é a sua mente, o seu espírito, só o espírito, né? O que é você? O que é esse tal de observador? Isso é uma história que vem lá do Antigo Egito, até onde eu sei, né? Da época de Thoth, que depois foi conhecido como Hermes Trismegisto. E esse conhecimento foi sendo passado ao longo das gerações, ao longo dos séculos, por uma forma de conhecimentos ocultos, vamos dizer assim, o hermetismo, que é hermético porque é selado, ocultismo porque é oculto, óbvio. Por que eles ocultavam esse tipo de conhecimento? Não é por ruindade, é que na real é desperdício você entregar um conhecimento desse tipo para uma pessoa que não está pronta para receber. Se você está se irritando, por exemplo, com o que eu estou falando agora, por eu falar com calma, por eu tentar explicar, pode ser que às vezes eu fuja um pouquinho, mas eu estou tentando conduzir de uma maneira que você consiga entender. Se isso te irrita, talvez não seja para você. Agora, se você está aqui com paciência e tudo mais, talvez seja a hora. O conhecimento precioso, ele não pode ser entregue para a pessoa que não tem preparo. E é isso que acontece, é por isso que acontece disso ser oculto. Calma. É por isso que tudo isso é oculto durante muito tempo. Agora mesmo eu estou aqui falando publicamente, mas o que acontece? Quem não está pronto para ouvir não vai receber essa mensagem, porque não vai ter paciência. Nos primeiros minutos de vídeo já vai pular fora. Não vai entender a transformação que isso pode causar na vida dela, não vai entender metade do que eu estou falando aqui. E quem está pronto a ouvir vai ter paciência e vai aprender. Beleza? Você é esse observador. Como você pode usar isso para realmente trazer prosperidade, melhora na tua vida? Se você está de longe, observando a sua mente trabalhar, nos seus momentos de reflexão, você consegue usar essa ferramenta que é a mente para analisar o seu dia a dia, os seus relacionamentos, o seu trabalho, as suas atitudes. Você vai usar o seu corpo físico para experimentar o mundo físico, a sua mente como uma ferramenta de análise, como um computador, o seu espírito reúne tudo isso a parte intelectual com a parte emocional e te entrega uma experiência para você como observador. Você vai pegar todas essas ferramentas e analisar aonde você pode melhorar para chegar aonde você quer. Para isso você tem que ter um objetivo. O que você quer para o seu futuro? Se você não quer nada, qualquer coisa que vier serve. Então você tem que pensar, quando estiver lá próximo dos seus últimos dias, quando você for um velhinho e estiver acabando o seu tempo nessa terra, quem você quer ser? Você quer deixar algum tipo de legado? Eu quero deixar um legado, alguma marca no mundo. Então, pensa nisso, para você saber onde você quer chegar. Aí você vai usar todas essas ferramentas para coletar e organizar as informações para você, como observador, como parte do todo,
É mais profundo do que parece, é mais complexo do que parece. Eu estou passando aqui uma pincelada para tentar que faça sentido. Mas você é parte do todo, porque tudo está no todo e o todo é tudo. É complexo, tá? Eu vou fazer um vídeo só para explicar sobre isso depois, porque eu também estou aprendendo e eu não consigo, assim, de improviso, sem ler, sem organizar as ideias, te passar. Mas eu estou estudando e é um assunto muito interessante e que, a partir do momento que você começa a compreender, realmente muda a sua vida. Começam a acontecer as mudanças e eu vou passar para vocês. Só preciso de tempo para organizar as ideias, beleza? Você decidiu o seu rumo, usou todas as ferramentas, organizou na posição de observador e agora você sabe o que você precisa melhorar e o que você não precisa. Dê um feedback para o seu cérebro periodicamente, para que ele saiba o que ele precisa melhorar. Observe de longe, veja o que está acontecendo, como você tem agido, o que você tem feito da sua vida, o que você tem sentido em determinadas situações e se pergunte o que isso causa em mim. O que isso faz para mim, o que isso traz para mim? É bom ou ruim? Tá, é ruim? Então eu preciso melhorar nisso e nisso. Ou preciso tirar isso da minha vida. Ah, é bom? Então como eu faço para ter mais disso? Para aperfeiçoar isso? E vai direcionando, né? Tirando umas coisas, incluindo outras, trabalhando mais em cima de outras, que vão te direcionar para o teu objetivo lá na frente. Quem você quer ser quando for velhinho, quando estiver chegando os seus últimos dias. Pensa na pessoa que você quer ser, não no que você quer ter. Ah, eu quero ter uma casa, um carro, não sei o quê. Isso faz parte do mundo material. Você está aqui, você já descobriu que a vida é muito mais do que isso. Então, pensa quem você quer ser e direciona as suas ações através dessa análise da posição de observador. Se você quiser, depois, mais para frente, dicas de como conseguir meditar, de como se enxergar nessa posição, eu consigo talvez te ajudar, mas eu preciso fazer um conteúdo específico para isso, porque senão fica muito grande esse aqui. Outra dica, procure ler um pouquinho sobre hermetismo, ocultismo. Não é bruxaria, não é coisa que vai te levar para o inferno. Isso aí é tudo coisa que inventaram para te aprisionar. Esse conhecimento ele foi negado às pessoas porque isso liberta, isso dá poder. E o sistema não quer as pessoas livres e poderosas, cheias de si, sabendo quem são, tomando suas próprias decisões. Fica difícil de manipular pessoas assim. Fica difícil de incluir elas no sistema, no jogo. Quando você pensa por conta própria, toma suas decisões, sabe quem é, o poder que tem, você é livre, você é independente. Você percebe que você não precisa do sistema. É muito pelo contrário, o sistema é que precisa da gente. E eles não querem perder, ninguém quer que você desperte, que você consiga, né, por livre e espontânea vontade, viver, ser feliz, prosperar. Eles querem que a gente viva achando que depende deles. Tá? Então, faz isso. Procura ler sobre ocultismo, procura ler sobre hermetismo. O ocultismo, ele tem várias vertentes. Tá? Tem o lado sim, que é mais levado para o lado negro da força, vamos dizer assim, mas não é sobre isso que eu estou falando agora. Quando a pessoa começa a trabalhar com essas coisas mais para o lado sombrio, ela passou primeiro por um despertar, ela descobriu quem ela era, ela tem consciência de tudo isso que eu estou falando para você. Ela fez a escolha dela de partir para um lado diferente, mas você pode fazer a sua escolha de usar esse conhecimento simplesmente para ser uma pessoa melhor, assim como eu estou fazendo. Eu não mexo com nada dessas coisas malucas que a gente ouve por aí e também já te adianto que nada do que a gente vê no cinema ou vê nos livros de ficção é parecido com o real ocultismo. Tá? Você pode escolher uma vertente mais voltada para a iluminação, voltada para o seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual e trabalhar muito bem a sua energia para você viver, porque na real tudo é isso. Tudo é questão de entender quem a gente realmente é, entender que tudo no universo é energia, tudo vibra, a gente vibra em uma determinada frequência, toda vibração ela é feita de movimentos que vêm e vão, assim como as marés, por exemplo, assim como ondas de rádio. Então, se tudo vibra e tudo no universo está em movimento constante e vibra, a gente consegue colocar em ressonância coisas que a gente quer.
A gente aprende a se ajustar, a sintonizar vibrações para atrair para a nossa vida o que a gente quer. Dá para usar para muitas coisas, tanto boas como ruins. É isso que eu quero dizer. É igual a gente fala, praga de mãe pega, praga de sogra não sei o quê. Por quê? A palavra tem poder, a palavra é vibração, o verbo tem poder. Então, quando você fala com sentimento, mãe geralmente quando fala para o filho, muitas vezes é inconscientemente, ela joga praga, mas pega, porque a mãe fala para o filho cheia de emoção. E ela fala com tanta energia, com tanta emoção, que ela vibra e atrai aquilo. Acredita quem quiser. Se você está aqui até agora, você provavelmente está começando a se abrir para esse tipo de assunto. Eu vou depois tentar organizar e tentar falar um tema de cada vez, porque são muitas peças que vão se conectando, vão se encaixando, e aqui eu estou mencionando uma aqui, mencionando uma ali, fica uma salada, uma bagunça. Então eu quero dividir esse conhecimento com vocês de uma forma mais organizada. A princípio, o que eu posso dizer para vocês é leiam. Leiam sobre, porque é interessante. Não tenham medo, porque não é coisa do diabo. Isso foi coisa que inventaram para enganar você e te manter aprisionado. E o que uma leitura vai te fazer de mal? Você pode ler e tirar a sua própria conclusão. Apenas não seja mais um ignorante repetindo como um papagaio que é coisa do diabo. Beleza? Se você leu e não gostou, ok, mas conheça. É isso, gente. Bom, tá ficando longo pra caramba. Acho que faz tempo não, acho que eu nunca fiz um vídeo longo desse jeito. E eu primeiro vou dar uma olhada, ver se ficou legal. Não vai ter edição, como nunca tem. Edição só se acontecer alguma coisa, que nem às vezes tem algum barulho muito exagerado aqui na rua, que realmente corta, estraga o que eu falei. Eu preciso dar uma cortada, mas a ideia é que os vídeos sejam sempre assim, conversados. Se você gosta, segue, continua aqui, se inscreve, curte, compartilha, deixa seu comentário, fala para mim se você já ouviu falar sobre esse assunto de vibração e não se esqueça, dê um feedback para o seu cérebro periodicamente, pelo menos uma vez na semana, pelo menos cada 15 dias, não vai, para não falar que você está tendo trabalho toda semana. Senta, pensa, aliás, pensa não, observa seu pensamento, tenta ver como foi o seu dia a dia, tudo que aconteceu e depois você entrega um relatório, precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, e você vai ver que você vai conseguir começar a caminhar para o progresso. Mas primeiro você precisa decidir o seu destino. Quem você quer ser no futuro? Prosperidade, progresso, felicidade não tem só a ver com dinheiro. É quem você quer ser e não o que você quer ter. Beleza? A gente se vê no próximo. Falou!